Jesus, o nosso bom e amado Mestre, nos abençoe. É um desafio árduo falar de Jesus, porque quanto mais nós vamos estudando Jesus, quanto mais nós vamos estudando o Espiritismo, vamos viajando pelas páginas luminosas da literatura espírita, à medida que nós vamos branqueando um pouco mais o cabelo, aqueles que estão insistindo em permanecer na cabeça, à medida que as dores vão aumentando, porque o tempo vai passando e a biomecânica às vezes não ajuda pelo desgaste, nós vamos vendo o quanto que Jesus é profundo. O tamanho e a grandeza desse Espírito, que é o Espírito mais perfeito que já esteve na Terra. Aquele que Deus escolheu para ser o moderador, o governador, o gerente dessa escola do universo, esse educandário de almas que é o planeta Terra. Como também é o planeta Júpiter, Marte, as galáxias pelo universo afora, como ele mesmo asseverou quando ele disse que há muitas moradas na casa do meu Pai. E que Kardec, com os Espíritos, e o livro dos Espíritos desdobra em a Gênese e consagra a existência desses educandários. Mas é interessante perceber que, como gerente, que quem coordena, quem planeja, e não há ninguém aqui que na vida não tenha em algum momento planejado alguma coisa, gerenciado alguma coisa, não há ninguém aqui que não tenha tido dificuldade ou tenha deixado de prever isso ou aquilo. Planejamos uma viagem, planejamos um seminário, um trabalho. Então nós não podemos imaginar que Jesus não tenha feito um planejamento para a Terra. Se o Espírito mais perfeito é Ele, não há dúvida de que Ele fez um planejamento para que tudo ocorresse da forma que devesse ser, para que Ele cumprisse a missão do meu Pai que está nos céus, como Ele incessantemente dizia. Assim como Ele incessantemente Ele dizia, não tenhais medo, nos asseverando a importância de nós não termos medo. É esse Jesus que planejou a Terra. E nesse planejamento, ele foi trazendo aqueles espíritos que ele entendia que eram capazes de desempenhar as missões. Porque muitos de nós não percebemos isso, mas Jesus olhava a Terra de cima. E nós, espíritos primitivos, lá embaixo, na luta, presos à matéria, tentando se libertar dela, tentando entender como é que funciona a vida, tentando entender as leis, inicialmente as leis mais básicas da natureza, para depois, com os primórdios da ciência humana, começar a ter saltos que nos levaram a ter avião, a ter foguete, a ter essas coisas, o que está muito distante ainda do que seja a realidade. Ele enviou missionários para fazer isso. É óbvio que numa encarnação, não há condições de um espírito aprender as leis da física, da tangência, da gravidade, de fazer cálculos matemáticos que levam um foguete aí à Lua e voltar. É óbvio. Que são espíritos que trazem o conhecimento de outras encarnações. Recentemente eu fiz esse comentário em um seminário e uma pessoa me perguntou, mas tem um computador, mas quando foi para a Lua não tinha não. Tinha alguma coisa lá que eles chamavam de ENIAC. O pessoal que é da antiga informática sabe o que eu estou falando. Era um computador que maior do que essa sala e tinha capacidade de processamento infinitamente menor do que esse iPhone. Era na mão. Aquele filme que mostra aquela matemática, física negra ocupando espaço na NASA, os cálculos que ela fazia, era no quadro negro. Então nós estamos
percebendo que é um planejamento dele. E ele começa com os missionários quando ele vai trazendo para cá uma figura conhecida no Antigo Testamento de uma forma meio mitológica, mas que existiu na cidade de Ur, no encontro do rio Tigre com o rio Eufrates, na região da Mesopotâmia, hoje, atual Iraque. Um homem chamado Abraão, um espírito que era vinculado a Jesus. E que, marcando as areias do deserto com suas passadas, saiu com a sua prole e com os seus em direção ao que seria depois a terra prometida. Iniciando o relacionamento com Deus único, se afastando dos deuses mitológicos, do primitivismo existente, do tribalismo existente na época. Depois ele viu um segundo, um tal de Moisés, que nasce em situações adversas. E que muita gente diz que ele era muito bravo, assassino, homicida. Não era nada disso. É um espírito muito preparado para desempenhar a missão que ele desempenhou. Um médium de altíssimo calibre, que recebeu a tábua, escreveu, psicografou na pedra aquilo que ele recebeu. E, evidentemente, tinha as leis duras, como diz Kardec no capítulo 1 do Evangelho, para lidar com aquele povo primitivo, quase bárbaro que ele lidava. São os espíritos que ele colocou. E ele sulcou as areias do deserto com suas passadas para poder preparar o caminho para que viesse o outro, que já não era missionário, mas era ele, em pessoa, que no ato de amor supremo se embosca no corpo físico para passar por tudo o que ele passou. Não, Jesus nasceu como todo mundo nasce. Maria copulou como todo mundo copula para ter os filhos, que é um ato de amor. Vejo pessoas, às vezes, inclusive do sexo feminino, dizendo que isso é um sacrilégio. Isso desmerece? Imagina. Enaltece. Ele nasceu de parto normal. E como qualquer criança, passou por todas as dificuldades. Os cravos que lhe foram colocados nas mãos e nos pés foram doloridos, porque eram cravos, era corpo físico igual ao nosso. Que se assim não fosse, ele jogaria por terra toda a sua doutrina. Fosse criado um corpício especial para ele fazer frente àquelas dificuldades. Não faz sentido. Ele passou por todas as agruras que nós passamos. E as suplantou. O mundo está cheio de aflições. Capítulo 5. Eu venci o mundo. Nos dando a diretiva que nós podemos vencer o mundo. As suas sandálias, muito humildes, marcavam as estradas poerentas da Judéia, os desertos existentes, marcavam as ruas das localidades onde ele passou, levando o seu evangelho, a lei, que seria o farol seguro para nós, que, como diz o Espírito num tempo, não muito tempo atrás, cuja cruz do Cristo espiritual ainda está no Gólgota, luminosa, apontando para o alto. E ele veio em pessoa deixar para nós o farol para que nós pudéssemos seguir. Depois ele deixou que o seu trabalho seguisse. E os seus missionários, os apóstolos, com Paulo de Tarso, não, Paulo de Tarso não é missionário. Foi convidado, derrapou, voltou, e os passos dele, de Pedro, marcaram as margens do Mar Egeu, do Mar Mediterrâneo, as areias da onde hoje é a Síria, a Turquia, a Macedônia, e lá eles cravaram o ensinamento de Jesus, até chegar na sede do poder,
onde eles tiveram suas cabeças cortadas ou penduradas de ponta cabeça para poderem fazer com que a lei do Evangelho falasse mais alto. Há um planejamento. E nesse planejamento, ele traz o último missionário. Um espírito que é seu preposto. Um espírito que priva da intimidade dele. E às vezes eu tenho que ouvir espírita dizer que esse espírito não é tanto assim. Que ele escolheu para a missão mais importante depois da dele. Porque no evangelho dele ele diz que ele ia pedir ao Pai um consolador que vinha ampliar o que ele falou. Que ia falar por ele e que ele estaria junto. E esse veio, como Allan Kardec, o Espiritismo. As pessoas dizem que Allan Kardec é ultrapassado. O preposto do Cristo. O Espírito que em 15 anos produziu toda uma doutrina que vai para o futuro, que está a quilômetros, a milhões de quilômetros à frente de qualquer outra religião, doutrina filosófica ou ciência que se tenha conhecimento. Um preposto do Cristo. Não satisfeito, ele pega um outro missionário que veio do planeta Capela e aqui ficou, porque se apaixonou por aqui e permanece até hoje, e diz a esse missionário lá no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho: Senhor, Ismael, desesperado, ser mentor do Brasil é uma missão. Desse Ismael deve ter aprontado um monte para ser o guia espiritual do Brasil. Senhor, e agora o que eu faço, Senhor? Ismael, chama o Bezerra. É essa palavra que está no livro. Ismael, chama o Bezerra. E lá vem o Bezerra. Médico, deputado, de repente ele pede assim um encanto pela política, se afasta, fica para o escritório, conhece o Espiritismo. Vai a Paris, inteligente que era, compra os direitos autorais, traz, funda a FEB, Bezerra, missionário. Alguém tem alguma dúvida que o doutor Bezerra de Menezes? Não, é um missionário. E no seu planejamento ele pega um outro espírito muito próximo dele e diz assim: e você vai dar continuidade, vai ampliar, desenvolver, vai produzir a maior obra que vai se seguir as obras básicas. A maior produção literária do mundo espiritual. Você vai ser o maior escriba que os séculos e os milênios irão exaltar o teu nome. Porque você um dia será reconhecido como um dos maiores espíritos que pisou a terra. As suas obras, mais de 400, quase 500, serão traduzidas em todos os idiomas. E as suas obras serão um traço de união do planeta Terra, porque elas irão ampliar e desdobrar a minha obra, que é o Espiritismo. E aí ele manda um tal muito humilde, perto ali do Monte Carmelo, o pessoalzinho ali daquela região da água, ele manda para as Minas um tal de Chico Xavier. Que ainda nós não tivemos condições de entender. Cada vez mais que eu estudo Chico, que chega para mim informações do Chico, eu me digo: esse cara, meu Deus do céu, eu vou sumindo assim que eu já estou quase entrando numa cova para ficar lá, que é melhor ficar lá de vergonha do que pelo tamanho do que ele é. Da grandeza espiritual, da grandeza emocional, da inteligência emocional. A troca de cartas entre Chico e Zé Osvanto e Vantuil de Freitas mostra nitidamente que quem conduziu a febre foi Chico Xavier. Quem pautou a estabilização do movimento espírita foi Chico Xavier. Quem estava por trás dos grandes movimentos, com muita calma, que jeitinho mineiro, vai devagarinho, não é não? Vamos devagarinho, comendo um galzinho pela beira, tomar um cafezinho, um pãozinho de queijo, e a gente vai conversando com essa conversa, e quando você percebe pelas cartas trocadas, está na obra Testemunhos de Chico Xavier, da Soria Calda Schubert, nós vamos vendo a grandeza de Chico Xavier. Mas nada supera o planejamento que Jesus estabeleceu para a atuação dele mesmo. Porque isso que eu falei até aqui, que continuou com o Divaldo Franco, que em condições especialíssimas produziu outras tantas obras
paralela às de Chico, para que o milênio enxergasse as obras da psicologia transpessoal, as obras de Manuel Filomeno de Miranda, as obras da Amélia Rodrigues, para ficar só nessa. Quando nós percebemos que no planejamento dele tem embutido o item que eu queria trabalhar hoje, e vou continuar depois no outro planejamento. Está embutido que Jesus nunca nos abandonou. Está forte a ideia de que, a despeito das lutas que eu estou tendo, dos caminhos que eu estou percorrendo, das dores que eu estou sentindo, das quedas que eu estou tendo, da amargura que eu estou carregando, da desesperança que eu trago, ele nunca me deixou. Eu não vejo Jesus, talvez eu nem sinta Jesus da forma como eu gostaria, pelos fluidos, pelo canal mediúnico, todos nós somos médios, mas ele nunca nos abandonou. Talvez em algum momento eu entenda, caramba, não é possível que isso esteja certo, com tudo que eu estou passando, mas ele nunca nos abandonou. O planejamento é muito claro. A atuação do gerente, do governador da terra é muito forte para que ela seja desconsiderada. E não seja considerada como um fator para eu recuperar a esperança na vida, a esperança em mim, me sentir consolado e abraçado por Jesus em todos os instantes. Porque além de ter feito esse planejamento, ele esteve junto de Moisés, quando Moisés une as tribos de Israel em torno do Deus único. Ele esteve o tempo todo junto com os missionários. Ele esteve com Kardec. Quando Kardec vai escrever o Evangelho, nos arredores de Paris, quando ele se retirou para revisar, e os médiuns viram aquela figura atrás de Kardec, quase que jungido espiritualmente, pela afinidade entre os dois, para que nós tivéssemos aquelas páginas imorredoras e profundamente emocionantes do Evangelho segundo o Espiritismo. É como se Jesus estivesse falando para nós um prefácio assinado pelo Espírito da Verdade. Não tem como não ser. Ele conosco o tempo todo. Mas o que mais nos emociona e nos chama a atenção é que nas obras espíritas, na literatura espírita, aqui e acolá, nesta ou naquela, nós vamos vendo ele falando. Eu citei aqui as conversas que ele tinha com o Espírito Ismael, traduzidas, transcritas pelo Espírito Humberto de Campos, na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Ismael, faz assim com o Brasil, faz assado, faz desse jeito. Ele está falando e nós não percebemos. Que ele, no Evangelho, no Livro dos Espíritos, várias vezes, ele está falando. O que mostra que ele nunca nos abandonou. Mas há uma questão especial que eu queria trabalhar na noite de hoje, que é um dos seus sermões proféticos, ele fez vários, que estão nas obras, particularmente do Espírito Emmanuel. E há 2000 anos, essa obra onde ele se apresenta por inteiro, ele faz um sermão profético. É preciso nós entendermos que a mediunidade de Chico Xavier, no mediunato, era o ápice da mediunidade. Porque, para nós termos uma noção, André Luiz ficou 2 anos, 720 dias, do lado do Chico, só acompanhando todas as atividades. Sem escrever nada, sem ter mensagem psicofônica, nada. Para afinizar, integrar os fluidos, para que pudesse sair a série A Vida no Mundo Espiritual. 2 anos. Quando Emmanuel vai encontrar Jesus, ou melhor, quando Jesus vai em direção a Emmanuel, narrado em há 2000 anos,
uma das mais belas páginas da história da humanidade, quando ele pergunta: senador, o que queres de mim? O senador queria a cura da filha, mas ele não tinha coragem de falar isso. O Publius Lentulus, que é o Emmanuel. Como que essa imagem, esse momento veio para Chico? Emmanuel como médium do mais alto, fazendo chegar no Chico. E Jesus fala para Emmanuel, para o Publius Lentulus. Enquanto fala, cura a filha do Publius Lentulus, que nunca teve a coragem moral de dizer para a mulher que ele havia curado, que ele sabia que Jesus tinha curado a filha. Ela vai atrás dele e pede que ele salve Jesus. Você é senador, você pode dar ordem ao governador Pôncio Pilatos. Ele não deu, não posso. E Jesus foi crucificado. E quando naquela tarde, em Roma, o primeiro magote de cristãos é levado à morte, ele toma conhecimento que entre os mortos estava a sua mulher. Anos depois, 25 anos depois da volta da Judéia. Ela permaneceu 25 anos vivendo reclusa dentro da sua própria casa, isolada pelo marido que a abandonou, dizendo que apesar de amá-la, ele não teve outra mulher. Apesar de amá-la, ele não aceitava, primeiro, as posturas cristãs dela. E segundo, alguém disse a ele que ela tinha tido um caso com Pôncio Pilatos. E ele não ouviu a mulher que ele dizia amar. Que é o maior de todos os enganos e os equívocos que uma pessoa pode cometer. Se eu lhe perguntei, você me traiu, e me disse não, que eu amo essa pessoa, a partir daí, não traiu. E ela, naquela tarde, foi ouvir um espírito, uma pessoa que vinha falar de Jesus. E foi presa. E no dia seguinte foi condenada. Como ele não sabia onde ela estava, porque ela estava abandonada na grande mansão que eles tinham, ele foi saber no dia seguinte. E viu parte do corpo, e viu um grupo de meliantes brigando com o camafeu que ele tinha dado a ela no dia que eles casaram. Esparramou eles dali com o seu poder de senador, tomou o camafeu para si, ela trocou de roupa com a escrava, porque as patrícias foram soltas, e a escrava morreria e ela não. E ela troca de roupa, a escrava é liberta, e ela morre, e a escrava avisou, ela morreu na arena de Roma. E o mundo desaba sobre Publius Lentulus. E ele se lembra de Jesus imediatamente. O que você escolhe? Seguir-me hoje ou os milênios de dor e lamúria? Ele escolheu os milênios. Somos nós. Publius Lentulus somos nós. Sempre escolhemos os anos de lamúria e de lágrimas, embora eles nos chamem constantemente para a mudança. E naquele dia, ele profundamente magoado volta para casa. O que não se sabe, nunca mais foi o mesmo. E morre, desencarna, no grande evento do Vesúvio, na região de Herculano, Nápoles, naquela área onde ele tinha uma casa de veraneio. Aquele dia, quando os espíritos foram saindo, foram se afastando dos corpos, carcomidos pelas feras, eles foram acolhidos por um grande número de espíritos. Entre eles, Jesus de Nazaré, que esteve em todas as mortes. E tem gente que diz que ele abandonou. E ele estava lá, acolheu aquele primeiro grupo e determinou que fossem levados às regiões siderais onde eles tinham direito
de recuperar-se, que depois ele iria ter com eles. Lívia descreve Chico Psicografo, em Há 2000 anos, capítulo 6, segunda parte, Alvoradas do Reino do Senhor, descreve o seu caminhar em direção a essa região de suma beleza. E quando chega lá, passado alguns dias, Jesus vem ter com eles. Olha o que o Emmanuel está dizendo no livro. Jesus veio ter com eles. Ele nunca nos abandonou. E ele fala o primeiro sermão profético, do que eles tinham passado, que eles estavam libertos, e diz: ainda teremos muitas lutas, muitos morrerão em meu nome, muitos serão sacrificados em meu nome, até o dia que se aplacará a dor de um lado, mas surgirá a dor do outro, porque o meu evangelho será tomado, dominado por aqueles que foram destronados pela minha palavra. Os deuses da mitologia voltarão, os ritos voltarão, e a beleza do meu evangelho se perderá pelo tempo. É quando Constantino une toda a crença romana, que era grega, os deuses só mudavam de nome, e coloca os santos. Troca o altar das deusas e deuses da mitologia pagã pelos santos da igreja. Troca os sacerdotes dos templos pagãos pelos sacerdotes da igreja. E todo mundo aceita. Ah, não, assim tá bom, podemos tocar desse jeito. Nós estávamos lá fazendo isso. E ele continua. Mas, quando depois de tiverem matado em meu nome, disputado terras em meu nome, depois que tiverem levado à morte milhares, eis que chegará o momento do novo tempo. E o Consolador prometido estará entre vós, anunciando os novos tempos. E vós, aqueles que estavam ouvindo, volvereis à terra, a equipe do Espírito da Verdade, para que possam dar prosseguimento à obra que nós temos que implantar. Tudo será implantado, mas os tempos ainda não serão chegados. Decorrerá algum tempo, até que se tornará insuportável viver na Terra, no planeta, pelas guerras, pelas tragédias tectônicas, pelas tragédias geológicas, pelas mudanças que serão necessárias, pelas doenças. E aí, então, é hora de eu voltar. Os tempos são chegados. E eu estarei entre vós novamente, sem nunca ter partido. Lendo um sermão desse, que evidentemente eu estou colocando de uma forma muito pontual, resumido, porque ele é longo. Lendo um sermão desse, quem imaginaria coisa diferente de que essa pessoa, essa personalidade, jamais me abandonou? Que ele previu tudo o que estava acontecendo, ele antecipou no sermão profético. E é o que nós estamos vivendo hoje. E quando nós reencarnamos, nós ouvimos isso. Já sabíamos isso tudo. Por isso, nos dias de hoje, na quadra difícil que estamos vivendo, com o avançar de dificuldades sanitárias, de saúde, muitas pessoas ficando doentes por questões psicossomáticas, o corpo não vai suportando a mente que nós estamos construindo, os pensamentos que nós estamos levantando, a nossa revolta, a nossa indignação conosco mesmo, os nossos remorsos, as nossas culpas, o nosso desânimo, aquilo que nós vamos entregando, esperando que ainda, de uma forma passiva, alguém venha e resolva o nosso problema, quando a proposta espírita é de proatividade. Nesse contexto de dificuldades geológicas, cataclismas, terremotos, enchentes, por aí vai,
é natural que nós, às vezes, nos perguntemos: onde está Jesus? É natural que a pessoa, em determinado momento da sua jornada, da caminhada, ela diga: eu estou cansado. Eu não sei para onde correr. Eu sei que eu errei nessa. Eu estou cansado das consequências daquele meu erro. Eu estou cansado de ouvir: são chegados os tempos e esses tempos não chegam. Onde está Jesus? Me perguntou uma jovem recentemente. Porque é tanta dor, é tanta dúvida, que às vezes a gente pergunta: onde está Jesus? A pergunta não é onde ele está. A pergunta é como eu chego nele. O que é muito diferente. O que eu estou fazendo para estar com ele? Quais os passos que eu estou escolhendo? Quais as mudanças que eu estou fazendo? Do que eu estou disposto a perder? O que eu estou disposto a sujar as minhas sandálias nas estradas poeirentas da vida? Eu estou disposto a carregar a minha cruz na minha costa? Eu estou disposto a ir ao limite do cansaço? O quanto eu estou disposto? A ver, às vezes, a família virar as costas, a ver um amor se afastar. Quanto que eu estou disposto? Quando o pai de Saulo de Tarso diz: vá de minha casa, na cidade de Tarso, na Grécia, e nunca mais volte. A partir dali, Saulo estava sozinho. Não tinha mais ninguém. O quanto que em nome de Jesus eu estou disposto? E eu costumo me perguntar: o que eu diria para Jesus se ele aparecesse na minha frente hoje? Será que eu teria a coragem moral de Paulo de Tarso de perguntar: Senhor, o que queres que eu faça? E eu iria fazer o que Saulo fez? O que queres que eu faça? Ou se ele parasse na minha frente, como eu vi esses dias um vídeo do ator da série The Chosen, quando a repórter pergunta: o que você perguntaria para Jesus? E ele perguntaria: como eu me saí? Como eu fui? Como eu me saí? São perguntas profundas que nessa época eu preciso fazer. Porque eu preciso lembrar que Jesus de Nazaré não nasceu, como se diz por aí, para nos libertar de pecado nenhum. Ele veio ao mundo para nos mostrar o caminho. Porque ele é nosso irmão, nós somos filhos de Deus. Isso é uma diferença muito grande em relação à teologia clássica. Porque ele é alguém que passou pelas camadas todas que eu passei e chegou. E ele vem para o corpo físico e diz: você pode vir também. Eu venci as aflições, eu venci o mundo. Porque ele é nosso mestre, nosso irmão. Está com a gente junto. E é nessa época do Natal, quando nós comemoramos o Natal de Jesus, é que nós deveremos comemorar o nosso Natal junto com ele. E dizer: poxa, hoje eu estou recomeçando. Hoje é dia 24 e eu quero começar de novo. Eu posso começar de novo. Eu vou entendendo a dimensão do que foi aquele dia, aquela noite em que a Amélia Rodrigues conta, aquela noite em que aquela estrebaria humilde virou o maior anfiteatro de todos os tempos na Terra.
Eu não estou falando de anfiteatro, eu estou falando de todos os tempos. Completamente tomado por espíritos siderais, coros e as melhores orquestras do mundo espiritual, e no meio daquele anfiteatro, a preparação para acolher no corpo físico o governador da Terra. Em todo o universo, em toda a galáxia, houve uma alteração vibratória. Porque ele levou 1000 anos para estar naquele corpo. Em nome do amor. E ele, quando ele nasce, o que os corais cantam? Hosana nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. Hosana nas alturas. Brindemos, louvemos o alto e paz na terra a todos nós que temos boa vontade, por tê-lo conosco, junto de nós, para traçar o nosso caminho. O Natal tem muito significado. Mas além do nascimento de Jesus tem esse, de que a vinda dele para a terra é a consagração de que ele nos ama incondicionalmente. Que ele veio para estar junto de nós, para falar para nós as coisas que nos dizem respeito, para traçar o caminho que está no seu Evangelho, que é a carta magna, o alfa e o ômega, para ele poder dizer para nós, eu deixei, está aqui, segue. Para ele dizer para nós que nós temos condições. O Natal é aquele momento que eu tenho que aproveitar para olhar para dentro de mim e dizer que como é que eu quero nascer em vida? Como é que eu quero recomeçar em vida? Como é que eu posso fazer diferente a partir de agora? Como é que eu posso aproveitar a figura de Jesus? É lógico. É óbvio que nós vamos ver o coral de Natal, nós vamos enfeitar a casa. São simbologias, são símbolos. Nós vamos fazer um amigo secreto. Lá em casa eu saio sempre perdendo. Porque eu entro no bolão do amigo secreto, mas eu tenho que dar presente para todo mundo. E diz que eu sou o mais abastado, é mentira. E aí eu tenho que dar para todo mundo. Mas quando eu ganho amigo secreto, normalmente eu fiz até uma música. Todo ano é a mesma coisa. Lenço, cueca e meia. Porque velho ganha lenço, cueca e meia. Tem direito a mais nada. Às vezes, não é nem havaiana, é uma baratinha. Então, nós vamos fazer esse símbolo. É óbvio que nós temos uma alegria especial de ouvir o coral, ver os filmes de Natal que emocionam. Nós vamos organizar a casa, limpar a casa, arrumar a casa, preparar a casa, já estamos fazendo isso. Fazemos aquela faxina do ano, e aí arrumamos tudo, e preparamos a ceia, vamos comprar as coisas, vamos... Óbvio, tem que fazer, tem que fazer. Não vou deixar de comer o meu chefe da minha mulher, senão não valeu o ano. Mas, será que não está na hora da gente se perguntar interiormente, como é que está a minha relação com esse cara que eu estou comemorando o aniversário dele hoje? E aí, Jesus, me diz aí, meu amigo, como é que eu estou contigo, cara? Será que eu estou entendendo ou eu estou me enganando? Dá para você me dar uma ajuda? Dá para você me dar um abraço? Esse é o sentimento de Natal. Dar-nos a chance de ser feliz de novo. Eu ouvi essa história alguns anos atrás. 2009. Eu estava no estado de Washington, em Seattle, a serviço.
Estava frio, estava chegando o Natal. Passei uns 10, 15 dias a trabalho. E como estavam já as comemorações natalinas, o assunto veio à tona. O rapaz que me acompanhava do governo americano me contou uma história que eu nunca contei. Porque no começo, eu falei, será que é mesmo? Ontem, terminamos a reunião mediúnica no centro, fomos para casa. Eu demorei um pouco para dormir. E de repente, falei, deixa eu pensar bem direitinho o que eu vou falar. Peguei aqui o alfarrábio, as anotações, e me veio aquela história. Tenho que falar. E ele me contou que a senhora que contou para ele é irmã da testemunha ocular daquela história. Que ocorreu no norte do estado do Maine, que é um estado muito frio nos Estados Unidos, neva muito. E ele disse que havia um senhor que morava numa das cidades mais requintadas que tem no estado do Maine, no norte, de mansões, homem bem postado na vida, rico, e que teve 3 filhos e um casamento maravilhoso. Sua esposa se chamava Elizabeth e ele Andrew. E quando ele se aposentou, resolveu retirar-se. Ele então passou a viver a vida, como ele dizia, graças ao bom Deus, da forma que ele sempre sonhou. Viajava, visitava os filhos. 2 filhos na Europa e um no Japão, nenhum morando nos Estados Unidos. Mas ele ia ver os netos. E assim o tempo passou. Passados alguns anos, depois do ano novo, umas festas, a esposa sentiu uma pontada no peito, foi ao médico, um tumor em metástase na região próxima ao coração e nessa área toda. Pela idade, não resistiu 1 mês e meio. E ele amava como ninguém aquela mulher. Tiveram um relacionamento maravilhoso, de história e romance. E ele sentiu-se muito mal. Continuou morando na sua mansão, na sua casa. Ele adorava a casa, tinha piscina onde ele exercitava, ele tinha os cachorros, os animais, ele tinha horta, ele tinha flores, ele tinha jardim, ele tinha os amigos, e ele foi tentando ter uma vida social. E o Natal e o Ano Novo era época maravilhosa para ele. Mas o último Natal com ela, os 2 últimos tinham sido muito tristes. Porque foram 2 natais que nenhum filho passou com ele. E ele vinha como pai se questionando o que eles tinham feito. Ele vinha se perguntando e os filhos diziam, não, eu estou cheio de coisa, eu estou viajando, tem a escola do neto tal, tem a reunião da empresa, aqui não para, aqui é difícil. Aquelas desculpas. E os pais vão ficando em segundo plano. Quando a mãe morreu, o filho não apareceu para o enterro da mãe. E as irmãs, logo que enterrou, zarparam. Aquilo não o preocupou. Ele falou, eu vou preparar o Natal e o Ano Novo. Passou o ano, ele visitou os filhos durante o ano e convidou-os, vamos passar juntos. É o primeiro Natal sem a Beth. Se vocês não forem, eu vou estar sozinho. Então, nós vamos preparar. E contratou essa senhora que narra para que ela preparasse junto com ele a ceia. O prato principal era ele que temperava. Ele comprou os presentes, botou as luzes, seguiu todo o ritual alegre, as pessoas perceberam. E ele dizia para os meus filhos vão estar comigo, meus netos.
A Beth não está, mas eles vão estar, então nós vamos lembrar dela. E ele falava, e o dia 24 amanheceu nevando torrencialmente. Ele preparou, montou, colocou as músicas. Eles iam fazer um jantar à noite, eles chegariam no final da tarde, de certo. Ele sentou à mesa. Eles costumavam fazer umas ceias às 20 horas. Ninguém chegou. Ninguém chegou. A senhora chegou perto dele e disse: Mr. Andrew, Mr. Andrew, acho que eles não vêm. E vamos aguardar mais um pouco. E ela saiu. E ele permaneceu sozinho na sala. Ela disse que da porta da cozinha ele olhava, a neve caía. E ele sentado. E no momento ele viu que ele tombou a cabeça. Porque ele tinha dito para ela: não é possível que eu vou passar sem a minha Beth e sem os meus filhos. O que eu fiz para todo mundo? E ele disse: eu queria tanto que Jesus me ajudasse. E ela ficou emocionada. Foi para a cozinha chorar. Porque ela era sozinha. Ela estava acostumada. Mas ele não. E aí naquela hora, ela percebeu que a cabeça dele tombou. Acho que ele dormiu. Deu um tempo para ela falar. Quando ela tocou, ele estava morto. Ela chamou os vizinhos, acionaram os médicos. Um infarto fulminante. Correram para avisar os filhos. E quando os filhos chegaram, ouviram dela essa história. Das vizinhas, dos vizinhos. O seu pai esperou tanto vocês. Até que uma vizinha disse: mas ele não passou sozinho. E a filha perguntou: como não? A sua mãe estava com ele. Ela veio ficar com ele. E Jesus a trouxe para que ele não ficasse sozinho. Quantos sentimentos nessa história. Abandono, egoísmo, amargura, desesperança, perdão, auto-perdão. Quanto que representa a falta de Jesus em nossos corações. A gente se esquece dos nossos. A gente se esquece dos amores. A gente se esquece de tudo, mas Jesus não esquece de nós. Fechar. Meu pai não era um homem verdadeiramente cristão. Desencarnou com 90 anos. Inteligentíssimo. Mas meu pai uma vez me contou uma história. Por aquelas coisas da vida que contou só para mim. Eu sou caçula de 5. Nós estávamos viajando juntos. E era próximo do Natal. E ele me contou: filho, me lembrei de um fato. Eu falei: o Natal é sempre uma época de alegria. Ele falou: eu tive um Natal feliz. E foi o Natal mais pobre da minha vida. E eu vou te dizer por que foi o melhor Natal. Eu tinha 5 meses de casado com a sua mãe. A minha mãe desencarnou no dia que eles tinham 40 anos de casado. Nós éramos muito pobres. Mal conseguia pagar o aluguel.
da casa. Depois foi dele que eu cresci naquela casa. Uma casa simples, gostosa. E por muito gostar de vocês, é que eu estou dividindo essa história pessoal. E ele disse, quando chegou o Natal, eu saí na cidade para comprar um presente para sua mãe. Eu nunca tinha ganho um presente, ele tinha 30 anos. Ele botou a mão no bolso, eu não tinha. E passei em frente a um armazém onde eu, menino, ia buscar as coisas do armazém daquele senhor. E Deus permitiu que eu participasse do funeral dele para eu poder orar a Deus por ele, porque eu sabia. E quando meu pai passou, ele chamou, vem cá, vem cá. Separei aqui um negocinho para o seu Natal. E meu pai, não, eu não tenho. Não estou te perguntando se você tem. Eu sei que você não tem. Leva. E meu pai levou. Era uma lata de figo em calda. E ele disse que chegou em casa, sentou com vergonha. E chamava minha mãe de Dira, Jandira, Dira. Eu não tenho nada para te dar. Me desculpe eu ser tão pobre assim. Mas eu tenho essa lata de figo. E minha mãe, com o jeito dela, Arlindo, senta aqui. Pegou os potinhos, abridor. Arlindo, pode ser uma lata de figo. Um dia nós vamos ter uma mesa cheia, os filhos do lado. E nós vamos poder comemorar o Natal como muita gente comemora. Mas isso não é o mais importante, Arlindo. É entender que Jesus nos colocou junto. Para nós construirmos uma vida. Para nós começarmos uma vida. Nós estamos com saúde. Minha mãe estava grávida da minha irmã mais velha. Nós já temos uma criança a caminho, abençoado que somos. E falou para ele o significado de Jesus na vida dele. Anos depois, num Natal surpreendente para mim, eu vi minha mãe vindo na praça com uma árvore de Natal prateada, bolas azuis. Ela montou aquela árvore emocionada, colocou, montou a mesa, uma ceia farta. E quando eu orei à meia-noite, meu pai chamou para fazer a oração que ele fazia. Ele falava. Eu nunca vi o meu pai chorar. Nem minha mãe. Aquele dia, eu vi 2 lágrimas descendo. Ele olhou para ela e disse, diga, você lembra que você me falou? Olha, 5 filhos, árvore de Natal, eram outros tempos para eles. Depois de muita luta. Anos depois ele me conta essa história. Eu já homem feito, com 3 filhos. E ele disse, por isso que eu chorei aquele dia. Porque eu entendi com a sua mãe o significado do Natal. Eu quero do fundo do coração pedir a Deus e a Jesus. Nós tivemos o ano todo juntos. Nós tivemos aqui os incomodando durante o ano todo. Eu quero pedir que Jesus adentre a casa de cada um de vocês. Eu quero pedir a Ele que Ele abrace os seus amores com carinho incondicional. Se tiver que curar alguém na casa de vocês, que Ele cure. Se Ele tiver que abraçar, que Ele abrace. Se Ele tiver que chorar junto, que Ele chore, mas que Ele esteja na família de todos vocês.
que acompanhe vocês nesse ano que vai vir. Mas eu quero pedir a Ele, e eu posso pedir. Porque com todas as limitações que tenho, eu não estou pedindo para mim, eu estou pedindo para que Ele esteja no coração de vocês durante todo o ano. Que Ele possa ser um amigo de vocês durante todo o ano. Que Ele possa verdadeiramente nascer no coração de cada um nesse Natal que nós vamos viver. Feliz Natal. Jesus conosco sempre.